falar sobre mundanismo. E eu sei que vocês estão trabalhando o livro, do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Então, se você ainda não leu o livro, eu já li o livro, é muito bom, muito prático. E se você não leu o livro, não queira usar essa mensagem para não ler. Porque o que foi que eu fiz? Essa mensagem, imagina que é um anexo do capítulo. Então, é uma coisa a mais para você guardar no seu coração. Certo? Então, espero que vocês aproveitem bem o livro, que é um livro muito bom, muito prático, e apliquem em suas vidas, apliquem em seus corações. Existe um texto muito conhecido, muito repetido, pelo menos é algo que eu acabei decorando. É o texto lá de Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Depois que o apóstolo Paulo, ele trabalha na primeira parte da carta aos Romanos, falando sobre os indicativos da nossa fé, que são aqueles princípios pelos quais nós somos o que somos em Cristo, fazemos o que fazemos em Cristo e para onde estamos indo. A parte final, após o capítulo 12, ele começa a trabalhar os imperativos da nossa fé. Se você observar todo o texto bíblico, toda carta, toda epístola, ela se divide basicamente em duas partes: os indicativos e os imperativos. Os indicativos normalmente estão na primeira parte do livro, que fala exatamente sobre os porquês de Deus. E os imperativos, que normalmente estão na segunda parte das epístolas, falam sobre os imperativos de Deus, o que Ele nos chama a fazer, o para quê de Deus. E o ponto de inflexão entre essas duas partes na carta aos Romanos, que diferencia o porquê Deus fez o que fez e nos leva até o para que Deus nos chamou, para fazer o quê, é que nós temos Romanos 12, verso 1 e 2, quando ele diz assim: portanto, e obviamente essa palavra portanto, ela indica conclusão, por causa do que nós vimos anteriormente, por causa do que Paulo falou anteriormente, aí ele conclui na segunda parte da carta dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante desse texto, para nós, o que é não se conformar com o mundo, segundo o que Paulo nos indica aqui? O que é ser renovado em nossa mente? O que é que a gente deve buscar na realidade para cumprir os imperativos de Deus que vão vir na sequência? É aqui que a gente lembra de um outro texto, lá em Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao verso 16. Pedro diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Temos agora a ideia em Pedro de lutar em sobriedade, ou seja, com uma mente capaz de pensar claramente. Lutar como filhos obedientes, lutar contra paixões que tínhamos anteriormente, quando éramos ignorantes, ou quando não tínhamos o conhecimento da verdade do Evangelho. Quando não tínhamos conhecimento da nossa condição de morte espiritual. E agora eu quero trazer mais um texto à memória de vocês. É um texto de Cristo,
lá em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Do 13 ao 16, ele diz assim: vocês são, eu quero que você fique atento a isso, vocês são. Ele não está dizendo sejam, ou tornem-se. Ele está dando a sua identidade. Ele está dizendo o que você é. Se você é nova criatura em Cristo, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Sal que não salga, não tem função alguma, a não ser a função de terra, ser pisado. Ele continua dizendo: vocês são. Ele não está dando uma escolha para você. Se você nasceu de novo em Cristo, você é um jovem no meio dessa geração, na sua escola, na universidade, no seu trabalho, você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Por que isso? Ele vai completar: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que... Gente, Deus nos pede para fazer e para vivermos a sua vontade, e dá as razões pelas quais nós devemos viver. Deus não nos manda fazer coisas que nós não sabemos o porquê. Deus sempre se preocupa em dizer por que Ele está mandando fazer. O grande problema é porque nós não aceitamos muitas vezes os porquês de Deus. Nós queremos fazer porque eu quero alguma coisa particular para mim, porque eu quero alcançar algum plano pessoal. Mas o porquê está muito claro: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Então pratique boas obras, pratique as obras que Deus te chamou para praticar, viva as coisas que Deus te chamou para viver. Testemunhe com suas ações aquilo que Deus te chamou para testemunhar, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Uma frase muito dita hoje no meio reformado é: fazei tudo para a glória de Deus. A gente vai pensar um pouquinho nessa frase. Será que não estão esticando demais a corda da graça? Vivendo estilos de vida e pincelando em determinados estilos de vida a palavra, isso é para a glória de Deus. Mas o que é para a glória de Deus? O que Deus determinou que é para a sua glória? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Diante desses três textos, a gente pode pensar o seguinte: nós temos que não tomar a forma do mundo. Não tomar a forma do mundo. Mas, no lugar de tomar a forma do mundo, ser renovado em nossa mente. Para quê? Mais um para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sermos separados para Deus, santos, porque a palavra santo significa separado para uso. Santificado é alguém separado para o uso de Deus, para o seu uso particular. Sermos separados para Deus, lutando contra as paixões da ignorância. O que são paixões da ignorância? São aquelas paixões que você sabe que não vão te conduzir a um bom caminho para a glória de Deus. É não ser dominado por paixões que a palavra de Deus diz que não são paixões que Deus pôs em seu coração para a glória dele. Paixões que vivíamos em nossa ignorância, esse é o alvo da grande luta.
A luta espiritual não é contra as religiões de determinada matriz aí, ou pegar determinados ambientes e jogar óleo ungido e fazer determinadas orações aí arrodeando um prédio. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual é lutar contra as paixões da ignorância. Aquelas pessoas que não sabem que aquelas cobiças do seu coração conduzem ela para longe de Deus. Conduzem ela para um estilo de vida que não é um estilo de vida que glorifica a Deus. Pois elas não estão se santificando, separando-se para o uso do Senhor. Lutar contra as paixões da nossa ignorância. Viver uma vida onde somos sal e luz do mundo. Mostrar ao mundo obras que Deus nos chamou para praticar. Que Deus realiza em nós e realiza através de nós. Nesse mundo que está perdido. Temos aqui um movimento onde nós somos arrancados de um estilo de vida pecaminoso, oposto a Deus, renovados em nossa mente, que agora entende a vontade do Senhor pela palavra de Deus, e batalhamos contra as paixões que nos guiavam no passado, mas que ainda estão dentro de nós, com aquele Adão que insiste em ressuscitar. Uma das figuras mais presentes nas Escrituras é a batalha, guerra, a armadura de Deus, lutar contra principados e potestades, esmurrar o próprio corpo. As figuras bíblicas são figuras violentas, do ponto de vista espiritual. Esmurrar o próprio corpo, reduzi-lo à servidão, matar a carne. Por esse motivo, percebemos que vivemos em um mundo ao qual não pertencemos. Nós vivemos em um sistema mundano. Estamos inseridos no meio dele. Fomos tirados de dentro. Espiritualmente, o texto bíblico diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. O que acontece é que Deus tirou de nós esse império. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E nós fomos chamados para estar no mundo, mas não para pertencê-lo. Nós fomos tirados do mundo e o mundo foi tirado de dentro de nós, mas nós ainda estamos nele para testemunhar a transformação que ocorreu dentro de cada um de nós. Esse é o nosso chamado, porque ele é santo, então sejam separados para ele. Sejam arautos da verdade, sejam mártires, testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Estamos em Campina Grande. O que é Campina Grande? É os confins da terra. Aí vem a minha grande pergunta. Onde é que está a batalha para ser santo? Separado, diferente do mundo, em muitos cristãos no dia de hoje. Vamos ser sinceros. Imagina que eu estou sentado aí do teu lado, olhando para você e te perguntando. Você tem visto na juventude atual? Eu não estou falando, gente, eu não vou falar dos movimentos externos ao nosso. Vamos falar do movimento reformado, que é um movimento muito forte entre os jovens. Será que o movimento reformado, de fato, não tem virado uma reformodinha? Onde todo mundo se diz reformado, mas será que tem vivido uma vida, de fato, que acredita nos princípios que a palavra de Deus ensina? Será que a gente não tem meio mundo de jovens com barbas, cada uma maior do que as outras, mas não vivem de fato a santidade? Meninas com bíblias maiores do que as outras, e será que tem vivido de fato a santidade? Será que a batalha tem sido para viver diferente do mundo? Parece, meus irmãos, que se tem mais prazer hoje em se parecer, em ficar igual, e fazer o que o mundo faz em nome de um tipo de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas Paulo continua, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Mas a gente adora falar de liberdade. Queremos fazer uso de substâncias, algumas substâncias, em nome da liberdade. Achando que aquilo não vicia, porque afinal de contas eu sou livre. Será?
Na área de aconselhamento bíblico, a gente lida com várias coisas. E eu já lidei com pessoas viciadas. E existe um pensamento, muitas vezes errôneo, que diz assim: o problema do vício é químico. Então você pega o viciado, isola ele no lugar, e deixa ele isolado até que a química do corpo dele passe. Isso é um pensamento comum. Eu imagino que muitos aqui pensam isso. Aí depois que a química sair do corpo dele, pode devolver ele para a sociedade, porque aí ele vai estar curado, como se fosse só um problema químico. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que fez ele usar pela primeira vez aquela substância? Era química? Se foi a primeira vez que ele usou? O que levou ele a usar pela primeira vez aquela substância foi o coração dele. Foi preencher alguma coisa em seu coração. E o que é que vai acontecer? Se a química do corpo for tratada, mas o coração não, quando ele sair, ele vai voltar para o que era. Porque não foi tratado a raiz do problema. E por isso a gente hoje faz muitas ginásticas no meio reformado para determinadas coisas. Para dizer, eu sou livre, mas será que o coração que conduziu aquele jovem mundano a fazer uso de certas substâncias não é o mesmo coração que está fazendo alguns reformodinhas entrarem no mesmo caminho? Mas agora é santo, porque o motivo é bíblico. Eu sou livre. Será? Eu acho fantástico aquele livro do Jerry Bridges, porque ele toca na ferida. Porque a gente fica falando de pecado, a gente fala de aborto, fala de uma série de coisas aí, de assassinato, de roubo. Aí fica dizendo, olhando lá para fora, para o mundo, e dizendo, ai, cá vem os pecadores, pecadores. Mas a gente vira o canhão para dentro da igreja, a gente não enxerga que nós idolatramos pessoas. Nós muitas vezes somos amarrados com dinheiro. Muitas vezes se consome pornografia dentro de casa. Será que a gente tem lutado mesmo para ser diferente do mundo? Para mostrar a nossa alegria pela diferença? Esse é o problema. O mundo acha que porque você não faz o que ele faz, você é uma pessoa triste. É interessante, quando jovem, eu me converti, eu tinha meus 16 para 17 anos. Hoje eu estou com meus 36. E eu lembro que tinham amigos que diziam assim, rapaz, deixa de ser quadrado. Tu está vivendo numa prisão. Essa igreja está te prendendo. Você não é feliz porque você não se solta. Se solte mais que você vai ser feliz. Eu disse, pelo contrário, eu sou mais feliz agora. Antes eu era solto. Mas era aprisionado dentro de mim. Hoje dentro de mim eu sou livre. E por isso você acha que me vê preso. Mas não. Você é preso. Eu sou livre. A maior parte das epístolas escritas pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo principalmente, foi escrita da prisão. O homem preso era o mais livre de todos. E os homens livres eram os mais escravos. Tem muito jovem hoje que está escravo de muita coisa. Escravo da moda, escravo das mídias, escravo da opinião dos outros. Escravo, escravo e escravo. O que mais se vê hoje na internet, meus irmãos, são pastores, influenciadores, teólogos, fazendo ginásticas interpretativas das mais diversas para justificar, por meio de brechas, que eles acreditam estar na palavra de Deus, para dizer que pode fazer tudo, contanto que seja para a glória de Deus. Essa é a frase mais comum. Eu vou matar você para a glória de Deus. Eu vou dar um soco na tua cara para a glória de Deus. Oh, louvado seja Deus por isso, meu irmão. Meu irmão, o que você está vivendo? Eu estou vivendo isso, mas é para a glória de Deus, pastor. Você esqueceu de perguntar a Deus se era para a glória dele mesmo. Você esqueceu de perguntar a ele. Vai ter uma lista imensa de coisas que Deus vai dizer assim, nunca pedi isso, nunca falei isso, nunca disse isso, nunca pedi isso, nunca falei isso, nunca disse isso, nunca pedi isso. E está todo mundo dizendo que é para a glória de Deus. Já ouviram falar do termo, quem quiser estudar, graça barata? Depois, é Bonhoeffer. Depois vamos pesquisar sobre isso. Graça barata. É aquela graça que só salva. Só faz você entrar pela porta.
mas depois ela não te torna santo. E é interessante que se você ler 1 Pedro, esse texto que eu li aqui, no início dele, ele diz o seguinte, que as tribulações elas vão vir e elas vão provar você. E você vai agir para se manter firme diante da provação. E quando você se mantém firme diante da provação, você tem a prova para si mesmo de que você é crente. E essa confirmação que você tem dentro de si mesmo, cumpre o propósito de fortalecer tua fé. E qual é o alvo da fé? No fim de tudo, a salvação das vossas almas. Eu acho interessante que o termo que Pedro usa, no fim, assim, parafraseando, no fim de tudo, a salvação das suas almas. É interessante que Paulo chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, prega a palavra, Timóteo, prega a palavra. Se esmera na doutrina, para que através de você, você possa salvar tanto a ti, como aos que te ouvem. Aí você diz, mas como? Timóteo já não era crente? Sim. Mas a ressonância que existe no coração do crente queima diante da verdadeira palavra, queima diante da exposição da Escritura e da vontade de Deus. Nós não estamos aqui para encontrar as brechas da lei de Deus para sermos iguais ao mundo, pelo contrário, nós estamos aqui para que o nosso coração queime, para saber, Senhor, o que faremos? Quando Pedro, lá em Atos capítulo 2, pregou para a multidão aquele sermão fantástico, os homens no final do sermão, eles chegaram para Pedro desesperados e disseram, o que faremos para sermos salvos? Pedro chegou e disse assim, salvem-se desta geração perversa. Mas hoje, para onde estão correndo os jovens? Para a geração perversa da qual eles deveriam fugir. Falam igual, se vestem igual, postam fotos igual, fazendo biquinho e botando o Senhor é meu pastor e nada me faltará embaixo, na legenda. Meus irmãos, e aí você pode ter certeza, deixa eu dizer uma coisa para você jovem, pode ter certeza, se você quiser fazer qualquer coisa pecaminosa, você pode pôr isso na internet que você vai achar um pastor defendendo isso. Ensinando os textos bíblicos, ensinando os textos para você fazer. Pode ter certeza, não é pastor Moisés? Pode ter certeza. Tem um camarada, que o nome dele começa com Caio e termina com Fábio, para não dizer o nome da pessoa, que se você for lá encontrar determinado... Meu amigo, ele faz uma ginástica, teve uma vez, olha só a ginástica que o cara fez. Sei que está na internet, mas fazer o quê, né? Olha só o que o cara fez, o cara disse o seguinte, sexo antes do casamento pode. Por quê, pastor? Pode? Aí eles, todo, né? Se achando todo inteligentão e tal, porque pode ser. Aí o cara, por quê? Aí ele faz aquele jeito, né? Faz assim no óculos, não sei nem se faz isso mesmo no óculos, mas fica parecendo intelectual. Aí disse assim, porque na realidade a palavra fornicação, ela vem do latim fornos, e fornos eram os locais onde ficavam as prostitutas para se prostituir, e esses fornos que assavam pão, era um espaço de prostituição. Então a palavra fornicação vem da prostituição que elas faziam nesses espaços. Então a palavra fornicação não se refere a sexo antes do casamento. Ele está correto na origem da palavra. Mas a Bíblia não foi escrita em latim. Ela foi escrita em grego. E no grego a palavra é porneia. O que significa porneia? Todo sexo feito fora do vínculo do casamento. Aí, quem está doido para fazer o que não presta, chega para o camarada e fala, eita, massa, é isso que eu quero. Pastor, eu vou um motel com a minha namorada. Por quê? É para a glória de Deus, pastor. Por quê, meu filho? Porque a Bíblia não fala que é pecado. Na realidade, isso é uma estrutura patriarcal dos velhos da igreja para manter os jovens debaixo de uma opressão. E eles não podem ser felizes. Mas eu quero viver para a glória de Deus, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que a serpente está perdendo em argumentação. Pode ter certeza. O que você quiser fazer, eu posso até estar falando bobagem aqui, ensinando os meninos coisa errada, né, pastor? Mas o que você quiser fazer de bobagem, pode botar lá que tem um influenciador, um pastor,
vestido muito loucão, ou até mesmo bem vestido, que vai ensinar para você os textos bíblicos que permitem você fazer o que você quer fazer. Eu estou brincando aqui, dizendo que eu posso estar ensinando bobagem para vocês, mas é porque eu sei que o crente verdadeiro, pastor, ele não vai à procura disso. Ele não vai. Sabe por quê? Porque o pecado não encontra uma morada pacífica no coração de um crente. Não existe isso. Meus irmãos, qual é o limite em uma cultura que diz que tudo pode? Nada errado se te faz feliz. Siga o seu coração. Estamos esticando a corda da graça em nome de paixões mundanas, paixões essas que nós deveríamos lutar contra elas. Precisamos voltar à bandeira que era erguida no passado, o povo santo do Senhor. E você, jovem? Você gasta mais energia buscando saber o que pode fazer para não pecar? Qual o limite da graça? Quando eu digo limite da graça, a gente sabe que a graça é ilimitada, né? Mas o crente, ele não fica tentando viver no limite da graça. Está aqui a vontade de Deus, e ele está aqui, ó. Deixa eu ver aqui até onde eu chego para ser feliz. Ele não está preocupado com isso. Ele não está nem aí com isso. Ele quer viver para agradar a Deus. Ele quer matar a própria carne. Ele quer se esvaziar de si. Que ele cresça e eu diminua. Será que você tem perdido mais tempo tentando entender o limite? Até onde eu posso ir? Ou você tem buscado e gastado mais tempo para entender o que pode fazer para agradar a Deus? Se esforçando para impactar o mundo pela sua diferença. É interessante que quando eu trabalhava numa empresa, e aí eu participei de alguns projetos internacionais. Aí eu tive uma vez no Canadá. E lá, numa reunião, eram vários gerentes de vários países, eu estava lá entre eles. E aí, um chegou e disse assim, você é brasileiro, né? Aí eu disse, por quê? O meu sotaque entregou. Ele fez, não, é porque você tem um jeito tão alegre. Interessante, eles veem os brasileiros assim, como um povo alegre, um povo contagiante. Eu não precisei me identificar. O meu jeito me mostrou. Será que isso tem acontecido com os crentes hoje? Para mim, sabe qual é o maior xingamento que eu posso receber em um lugar onde eu estiver? É se eu conviver com determinadas pessoas e eles disserem, e tu é crente? Não sabia não. Isso para mim é um xingamento. Tem gente que se orgulha disso. Isso para mim é um xingamento. Caramba, eu estou aqui há uma semana e não teve nada em mim que pudesse mostrar para você que eu sou diferente. Mas hoje tem muita gente que se orgulha disso. Olha aí, pastor, eu fui lá, ó, estou contextualizando o evangelho. Essa é a desculpa padrão também. Para que esse conceito fique mais claro na sua cabeça, e a gente caminhando para o final, a gente vai ver um último texto, a gente vai fechar nele. Vamos entender o que é mundanismo? Porque a gente fala assim, mundanismo. Tem gente aí que acha que a mulher cortar o cabelo curto é mundanismo. Já tem gente que acha que homem não vir para a igreja de terno e gravata é mundanismo. Tem vários conceitos que as pessoas podem criar. Mas o que é mundanismo mesmo, biblicamente falando? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 2. Se minha Bíblia não cair, foi. 1 João, capítulo 2. Esse é um texto muito conhecido. Eu acho interessante, vamos ler do verso 12, só a leitura mesmo do verso 12 até o verso 12 ao 14, que eu acho fantástico esse texto, principalmente com jovens. Ele diz assim, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais,
escreva a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Que fantástico, né? Saber que você é um jovem que já venceu o diabo. O irmão falou sobre a batalha, né? A gente sabe que a gente vive no já e ainda não. A gente vive debaixo da vitória de Cristo na cruz, mas ainda batalhamos porque o Adão ainda está aqui, né? E quando a gente se livrar desse Adão aqui e ressuscitar em um novo corpo, acabou. Mas até lá é guerra. Não existe nenhuma figura bíblica que diz que você foi salvo para viver no parque de diversão. Todas as figuras bíblicas são figuras de guerra, de batalha, de luta. Eu gosto muito do Piper porque ele diz isso. A vida cristã é guerra. Tem muita gente querendo viver a vida cristã no parque de diversão, mas não é isso. Satanás não está aqui para entreter você, não. Se ele quiser fazer isso, é para manter você no pecado que você está, para não fazer você crescer. Então abra o olho, porque Satanás está entrincheirado, doido para derrubar você. E aí ele diz no verso 15: não amem o mundo. Não amem o mundo. É interessante que o nosso coração, ele funciona basicamente com 3 dispositivos. São 3 dispositivos. Não tenho tempo aqui para provar para você por quê, vou só citar. O dispositivo especializado em amor, o dispositivo especializado em crenças e um dispositivo especializado em desejos. São 3. Os nossos afetos, os nossos amores, as nossas crenças, aquilo que entendemos ser verdade, e os nossos desejos, aquilo que se torna cobiça ou não. O fato é que o maior destes, como diz 1 Coríntios 13, é o amor. Porque o nosso problema, meus irmãos, não é que a gente não se ama, quando diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Tem gente por aí que tem ensinado uma coisa aí que não tem nada a ver. Você tem que se amar para aprender a amar os outros. Isso, gente, isso é psicologia barata. Isso é Maslow. Certo? Isso é o pensamento de Maslow, que é uma linha psicológica voltada para a motivação. Olha, é muito usado no meio empresarial. Não, gente. Você já se ama muito. O problema é esse. Você se ama tanto que muitas vezes você se ama mais do que Deus, do que ama a Deus. Esse é o problema. Então ele corrige isso, dizendo a você o seguinte: primeiro ama a Deus sobre todas as coisas, depois ame ao próximo como você se ama. O que ele está querendo dizer é o seguinte: queira para o outro o que você quer para você, faça para o outro o que você faz para você, deseje para o outro o que você desejaria que fosse feito para você. Afinal de contas, você já se ama muito. Então, que o outro tenha as mesmas oportunidades que você quer ter. Certo? É isso que ele quer ensinar. Só que aí, quando ele se volta para o mecanismo com que o amor acontece, todo amor que me faz... Isso você vê em João, muito disso. Aquele que não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Aquele que diz que ama a seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Você vai ver isso João falando o tempo inteiro. O movimento que João faz é o seguinte: todos os amores que eu tenho com as coisas que eu me relaciono horizontalmente, devem estar baseadas no amor que eu tenho vertical. O que eu amo acima de tudo vai definir como eu amo as demais coisas. Certo? Guarda isso no teu coração. Quer aprender um pouquinho mais? Vá lá para Edwards. Ele fala muito sobre isso. Então, assim, o problema todo aqui é que ele chama você para uma coisa: não ame o mundo. Não ame o mundo. E completa: nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não lembro o teólogo, eu acho que é o Watson. Ele tem um artigo que ele chama assim, o poder expansivo de um grande amor. Ou o poder expulsivo. O poder expulsivo de um grande amor. Ele diz o seguinte, que você só aprende a amar, a deixar de amar determinadas coisas quando você aprende a amar a Deus. Porque o amor que Deus põe em nós é tão profundo, tão grandioso e tão intenso, que ele expulsa os demais amores do trono no qual somente o amor de Deus deveria estar. Então, a maior oração que você e eu, jovem, deve fazer é: Senhor, me ensina a te amar com todas as forças da minha alma, com todo o meu entendimento, com tudo que eu sou, com toda a minha vida. Senhor, me ensina a te amar mais do que a mim mesmo. Me ensina a te amar. Essa tem que ser a tua oração. Porque se você amar ao Senhor, como diz lá em Deuteronômio, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, aí você vai aprender a viver uma vida correta. Porque todos os demais amores vão tomar a posição correta na sua vida. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque são opostos. Não é possível ser um crente Raimundo. Se tiver algum Raimundo aqui, me perdoe. É um pé na igreja e um pé no mundo. Não é possível viver assim. Não tem como servir a dois senhores. Entenda uma coisa, tem uma história muito conhecida aí, que o pessoal conta, né, na internet, que estava o cara assim em cima da parede, né, andando assim, aí de um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. Aí Jesus assim, vem para cá, vem para cá. Eu sei que não é assim, né, que Jesus fica, vem, por favor. Não é assim. Mas Jesus chamando, vem para cá. E você lá, e você olhando assim em cima da parede, e vê lá o diabo lá, bem tranquilo, tomando água de coco. Tá, aí você vai virar para o diabo e diz: ei, Jesus está ali me chamando, e por que tu não está me chamando? Ele diz: porque o muro é meu. O muro é meu, você já está em cima do muro, então a mim pertence. Então entenda uma coisa, não existe meio termo. Não existe meio termo. Gente, isso está lá no livro de Lázaro, versículo, capítulo... isso é apócrifo, viu? Gente, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe por que você não pode amar o mundo? Verso 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos lá. Que mundo é esse que ele está falando? É o planeta Terra? Não, porque o planeta Terra foi feito por Deus. O que ele está falando é um sistema de coisas, denominada mundo, que não procedem de Deus, mas procedem do coração humano, procedem do desejo pecaminoso humano, procedem da mentalidade humana, idólatra, de um amor egoísta, de um amor autocentrado, de um pensamento antropocêntrico. É isso que é o sistema do mundo, um sistema rebelde a Deus. No universo só existem dois estilos de vida, aquele que quer glorificar a Deus e aquele que quer glorificar a si mesmo. Só existem dois tipos. E aí você vai entender que muito dessa ginástica hermenêutica que alguns influenciadores fazem, para dizer para você que não é pecado, que não é pecado, que não é pecado, essa ginástica é nada mais, nada menos que o desejo de receber teu like, porque tu está dando like para ele por dizer que o teu pecado não é pecado. Entenda uma coisa, meu querido irmão, você pode até dar esmola pecando, você sabia disso? Jesus disse, se você der uma esmola, não toque um sino, porque se você tocar um sino, o teu galardão já vai ter recebido. Não faça isso não, são os hipócritas que fazem isso. O que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, você não está fazendo para a glória própria. Ou seja, até dar uma esmola pode ser pecaminoso. O ato externo de dar a esmola pode ser algo maravilhoso, mas a motivação do coração é algo pecaminoso. Então você pode até dar o seu corpo para ser queimado, 1 Coríntios 13, mas se não tiver amor, nada serve. Então não ame esse sistema, porque esse sistema, subproduto do coração humano, que está na cultura humana, numa cultura rebelde, é aquele sistema que sempre se rebelou.
É aquele sistema que estava em Caim, que tentou adorar a Deus do seu próprio jeito. É aquele sistema que estava em Babel. É aquele sistema que estava na cidade de Caim, quando os homens disseram assim: eu vou pegar 2 mulheres, 3 mulheres, e agora, se Caim era vingado 7 vezes, comigo vai ser 70 vezes. É esse sistema rebelde. Um sistema de adoração própria, que Israel fez o bezerro de ouro. Uma tentativa de ser feliz fora do propósito de Deus. Uma tentativa de achar algo bom fora do bom, perfeito e agradável do Senhor. Tentar viver um estilo de vida onde o amor a Deus não é em primeiro lugar. Agradar a Deus não é meu desejo. Esse é o sistema do mundo. Agradar a mim mesmo, fazer as coisas girarem em torno de mim. Sabe por quê? Porque o subproduto desse sistema é algo que vem de 3 coisas indicadas por ele. A primeira, desejos da carne. Você segue os desejos. Deus nos criou para desejarmos. Você sabia disso? Desejar não é pecado, gente. O problema é o que você deseja. Esse é o problema. Porque Deus te criou para desejar. O problema é que você acredita que determinados desejos vão te fazer feliz, se forem satisfeitos. Aquela pessoa que quer viver comendo lasanha e começa a engordar, o colesterol vai lá para cima, mas ele quer viver comendo lasanha. Se eu chegar para os meus filhos e perguntar assim: o que é que vocês querem comer hoje? Eles vão dizer, não é propaganda não, é dogão, é porque eles adoram dogão. Dogão! Aí no outro dia, se eu perguntar: o que é que vocês querem comer? Dogão! Se eu viver dando para eles o que eles querem, meu Deus do céu, o hospital é o caminho. Porque a vida não é feita de seguir os meus desejos, o que a minha carne deseja, satisfazer o que minha carne deseja, porque muitas vezes minha carne deseja aquilo que não vai me fazer bem, porque a palavra de Deus me diz o que me fará bem, porque o desejo que Deus pôs em nossa alma, quando satisfeito, alimenta o corpo e satisfaz a alma. É o que acontece com a sexualidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem: o sexo é criação de Deus para abençoar o casal casado. O sexo é uma experiência que alimenta o corpo, mas transcende até a alma. Vou dizer uma coisa que pode parecer loucura para você, mas o sexo também envolve a alma. O sexo também se faz com a alma. Mas ele, fora do propósito de Deus, danifica o corpo, esvazia a alma e destrói o futuro. Você está entendendo? Então Deus nos criou para desejos. O problema são os desejos da carne, que querem ser satisfeitos baseado em crenças pecaminosas, em verdades que o mundo diz, mas que não são verdades de Deus. O segundo ponto que ele diz é que existem coisas que são subproduto dos desejos dos olhos. É aquilo que o olho deseja ver ou deseja que seja visto. É aquela ostentação, é aquele brilho que não é real. É aquele ouro que brilha, mas é nada mais nada menos que tinta. Os desejos dos olhos. Eu tenho certeza que se você pega o celular, você está lá estudando, se você está aí, você vai dizer: esse pastor tem câmera no quarto? Como é que é isso? Você está lá estudando. Aí você diz: está cansado, a mente está cansada. Você diz: vou dar uma olhadinha no Instagram. Aí você começa a olhar. Aí vê um gato miando, vê uma pessoa pulando, vê um cabra contando uma piada sem graça, vê um menino trolando a namorada. Aí, quando você olha para fora na janela, já está de noite. Você diz: meu Deus, os olhos não se cansam. Os olhos não se cansam de ver, de desejar, de sonhar.
O problema é que os olhos não se fartam. E o desejo dos olhos é insaciável. As ilusões que você vê naqueles romances, que as meninas olham para aquele homem que só vive dando flores, fala mansa, e ela diz assim: eu quero casar com um homem assim. Deixa eu te dizer, esse homem não existe. E aí você está alimentando ilusão. Aí o rapaz que quer te capturar, ele vai fazer isso. Porque ele diz: o que é que tu gosta? Eu gosto de dorama. É interessante, gente. Eu falava sobre dorama, e aí eu disse assim: eu vou assistir um dorama, para não falar aí sem saber. É interessante, é engraçado demais. Tem uma cena deles que eles olham com o olhinho puxado, um para o outro, durante, sei lá, 2 minutos, 5 minutos. Aí bota uma música lá, falando umas coisas que eu não sei nem o que é. E eles ficam lá, assim, ó. Aí o outro assim, ó. Aí o outro assim, ó. Aí você fica assim, e é cada jogo de câmera. Aí pega uma câmera por baixo, uma câmera por cima, e eles lá 5 minutos assim. Aí eu digo: Jesus amado, que romance. Aí você está ali alimentando, você jovem, menina, olhando assim, dizendo: eu quero um homem assim, que fique 5 minutos olhando para mim. Você não vai ter esse homem. Estou dizendo que os rapazes não tem que ser românticos, não. Tem que ser romântico, vai lá, levam flores. Tem que ser, gente. Mas deixa eu te falar, a vida real não é assim, não. A vida real não vai ser assim, não. Tem outras coisas que eu posso dizer, mas depois eu digo. Agora vamos para uma coisa mais pesada. Rapazes estão consumindo pornografia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela performance ali não existe, não. Aquilo ali são cortes de câmeras, pomadas, remédios. Vai tentar, tem documentários, tem alguns que são pesados de você assistir. Eu já fui pesquisar sobre o assunto porque eu já preparei palestras sobre sexualidade e aí eu fui olhar as questões da pornografia. Não assisti pornografia, não era isso. Mas eu fui olhar os documentários que falam sobre o mercado. Tem alguns que dá para você assistir, tem outros que presta não. Gente, aqueles atores e atrizes, eles sofrem. O índice de suicídio é impressionante no meio deles, chega a quase 80%. O uso de drogas, muitos deles fazem cenas ali drogados, cheios de crack, cheios de cocaína. Muitas daquelas mulheres ali estão sendo violentadas. E aí você, jovem, está vendo aquilo ali, alimentando o seu coração de um bocado de lixo. De uma coisa que não existe. E como eu lido com muitos jovens lá na igreja, apesar de ser o pastor... É porque lá eu sou o único pastor, né? Então a gente não tem pastor de jovens. Então eu sou pastor de jovem, velho, menino, mulher, homem, pequeno, grande, tudo. Então assim, lá na igreja tem muito jovem. E o pessoal tem casado muito. Lá a igreja que... acho que é a que mais casa e que mais faz menino. Tá lá, menino nascendo e casando, né? Não assim, nessa ordem de nascer e casar, não. Os que estão casando estão fazendo menino, né? Então, assim, eu converso muito com jovens nos cursos de noivos. E durante esse diálogo, eu converso com os rapazes em particular. E eu pergunto: você já consumiu? Aí alguns dizem: já, pastor. Eu disse: olha, você sabe que você vai cheio de lixo na cabeça, né? E se você tentar fazer aquilo que está lá com a tua esposa, tu vai saber que não vai existir aquilo ali, né? E tu vai se decepcionar. Porque tu está indo com expectativa que não existe. Com uma coisa que não é real. Sem contar que tem muito daquele lixo ali que se tu for para tua esposa com aquilo ali, tu vai machucar ela, tu vai humilhar ela, tu vai transformar ela num objeto, vai transformar ela num lixo. É isso que você quer? É assim que Cristo ama a igreja e se entrega por ela? Então, olha, esquece aquele lixo. Aquilo não é o bom, perfeito e agradável de Deus. Aquilo é o desejo dos olhos. E por fim, ele fala sobre a soberba da vida. Sabe aquela pessoa que está te devendo e só posta foto no Instagram que está viajando?
Sabe aquele influenciador que você olha para ele e diz, meu amigo, esse cara vive uma vida fantástica, só de viagem, de viagem, de viagem. Não é verdade. Esbanja. Restaurantes e mais restaurantes. Fotos Tumblr. Fotos fantásticas. Lugares impressionantes. Já percebeu? Tem umas postagens interessantes. Eu gosto de ver algumas postagens de fotógrafos. Que eles dizem assim, a foto, o lugar. Já viram isso? A foto, aí você diz, caramba, que massa. O lugar era uma poça de lama com meu Deus, que coisa horrível. Mas lá, está todo mundo ostentando a melhor vida, os melhores lugares, os melhores restaurantes. Eu conheço gente que faz uma viagem, guarda centenas de fotos para ficar postando, para ficar mostrando que está viajando. Aí você diz, caramba, esse cara só vive viajando. Não, não vive não. Tem muito influenciador que faz isso. Não vive não. Igual aquela mulher faz, não, vai não. Vive não. Pode ter certeza. Soberba da vida. Gente, diante disso, o verso 17 ele diz, ora o mundo passa. Tudo isso é vaidade, como diz lá em Eclesiastes. É vazio, não traz alegria verdadeira não. Ostentar, dizer que é o cara mais feliz do mundo, pelo amor de Deus, nós não somos as pessoas mais felizes do mundo não. Nas minhas mídias pessoais ou na minha mídia ministerial, que eu normalmente uso no Instagram, eu posto lá uma foto da minha família. Aí alguém vai dizer assim, eita, essa família é a família mais feliz do mundo. Não, não é, gente, a gente tem problema. Tem hora que eu me estranho com minha esposa, tem hora que o menino fica gritando, não sei o que lá, menino, tá. Aí você vê lá a foto, todo mundo arrumado, bem penteado, cheiroso você não vai ver, né, porque é foto. Aí tá lá, aí você diz assim, é uma família perfeita. Não, não é. Não é. Família cheia de falhas. Estamos lutando juntos, mas temos falhas. E eu tenho certeza que essa ilusão toda que muitos tentam viver e que o sistema do mundo tenta incentivar você a experimentar, é isso que a Bíblia chama de mundanismo. É isso que a gente entende como mundanismo. É uma alegria em algo que não foi Deus que criou. É um desejo de mostrar uma coisa que não foi Deus que projetou. Não é propósito de Deus para você. São as ilusões que o mundo ensina. É a moda que ensina que beleza é a mesma coisa que sensualidade. Não é. Uma mulher bonita não é uma mulher sensual. Deixa eu te contar aqui, nos 4 minutos que me faltam aqui. Deixa eu te contar um exemplo. Você vai lá, o jovem, naqueles filmes de adolescentes, né? Americanos. Aí está lá o jovem, vai lá chamar a menina para o baile. Aí ele vai buscar ela em casa, no carro do pai. Chega lá no carro, aí quando entra na casa, aí é aquelas casas que tem a escada, né? Aí vocês já viram essa cena milhares de vezes. Aí vem ela descendo a escada. Aí vem ela com um vestido vermelho, um decotão que vai no umbigo, bem curtinho, cheio de coisa, e lá. Aí, que mulher linda. Não, ela não está linda, ela está sensual. Sensualidade não é a mesma coisa de beleza. Sensualidade é a exaltação do corpo para despertamento sexual. Isso é sensualidade. O que é beleza? É aquilo que causa admiração no outro e não desejo. Está entendendo? Sensualidade desperta desejo de ter. Beleza desperta admiração. Uma mulher bonita faz outros admirarem ela. Uma mulher sensual faz outros desejarem ela. Tem diferença. Mas o mundo vive ensinando para você, martelando no seu juízo, o mundanismo vive dizendo que as meninas têm que ser sensuais para parecer bonita, tem que ser sensual para parecer bonita. Aí por isso que as meninas se vestem do jeito que se vestem, em muitos casos. Porque foi ensinado pelo mundanismo, pelo sistema, o sistema dos desejos da carne, dos desejos dos olhos, da soberba da vida, foi ensinado para ela que aquilo é o padrão que Deus espera dela.
Vocês estão entendendo que não significa dizer que é contra a beleza. Não, aí vai deixar um bigode, sei lá, a menina vai, sei lá, se tiver bigode, deixa o bigode. E aí fica aquela coisa, né, uma roupa lá, aparecendo. Não, isso não tem nada a ver, não. Isso também não é de Deus, não. Né? Isso não é de Deus, não. Pode ter certeza que vai assustar muita gente. Mas também não é aquilo lá da mulher descendo aquela escada. Não. Meus irmãos, o mundo possui um sistema que colabora com essas dimensões, incentivando e sendo incentivado. Quando somos mundanos, estamos alinhados a esse sistema. Nossas intenções não são exaltar o Senhor como o melhor caminho, mas sermos nós os detentores de um caminho melhor do que o Criador. Nosso prazer não é viver a vida que Deus nos chamou e exaltá-lo, mas usar Deus e o seu poder para criar o nosso reino pessoal. Somos mundanos quando estamos alinhados ao sistema de coisas que movem esse mundo rebelde a Deus. E nós acabamos nos movendo e parecendo iguais com eles. Nós confiamos no que o mundo confia, nós desejamos o que o mundo deseja, nós amamos o que o mundo ama. Isso é ter um coração mundano. Nosso estilo de vida, palavras e ações com certeza mostram isso. Será que nós somos sal e luz, como Deus nos chamou para ser? Coisa mais comum hoje na internet é você ver jovem, crente, na internet falando palavrão. É impressionante. Não, mas não tem problema não. Que não tem problema? Tem sim. A nossa boca é para sair coisas edificantes, não é isso que a palavra de Deus diz? Que causem edificação. Jovem, quando alguém olha para você, ele vê o mundo sendo refletido, exaltado e amado, ou quando alguém olha para você, ele vê Jesus? Ele vê alguém contra a cultura, ele vê alguém contra o sistema, e mesmo sendo vilipendiado, perseguido, nós continuamos andando para levantar a bandeira, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Deus abençoe.